A estrutura atômica, cargas elétricas e massas relativas. Como nós já estudamos aí nas aulas anteriores e fizemos uma boa revisão, então vamos aqui rever um conceito básico importante para nós continuarmos daqui para frente. Então nessa imagem que nós estamos vendo aqui na tela, é a estrutura atual do átomo. Então os cientistas estudam e evoluem o seu estudo do átomo com essa semelhança aqui. Então é essa a imaginação deles. A parte central sendo o núcleo, e dentro do núcleo duas partículas subatômicas muito importantes, sendo ela prótons e também os nêutrons. E na eletrosfera os elétrons. Então fica bem destacado para nós. O átomo ele tem duas regiões fundamentais importantes, que é o núcleo e a eletrosfera. E dentro do núcleo tem os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera estão os elétrons. Cargas elétricas e massas relativas. Então vamos conhecer carga elétrica do átomo. Prótons, partícula subatômica com carga elétrica positiva. Então dentro do núcleo do átomo os prótons estão lá e essa partícula subatômica é desprovida então de carga elétrica positiva. Elétrons, partícula subatômica com carga elétrica negativa. Os elétrons estão dispostos-se na eletrosfera do átomo, certo? E a sua composição de carga elétrica negativa. Cargas elétricas opostas se neutralizam. Próton, carga elétrica positiva, anula a carga elétrica negativa do elétron. Íons. Então, o que é íons? Todo átomo, ou seja, um elemento químico, quando está no seu estado fundamental, sendo neutro, a quantidade de elétrons em sua eletrosfera será a mesma quantidade de prótons no seu núcleo. Tá? Então, quando a gente fala que um determinado elemento químico, um átomo, ele está neutro, ele está no seu estado fundamental. Por quê? Porque a sua quantidade de carga elétrica positiva, que é os prótons, que está dentro do núcleo, é a mesma quantidade de elétrons que está na eletrosfera. Então vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos aqui nessas duas imagens aqui. Observa nessa daqui. Os elétrons são esses que estão aqui em torno do núcleo, representado de esfera vermelha. Dentro do núcleo estão os nêutrons e os prótons. Como é que eu consigo saber quantos prótons tem aqui dentro? Ah, tem esse de azul aqui, que são 3. Mas não só pelo fato da cor ser azul, e sim pela quantidade deles, que é conferente com essa quantidade aqui. Então, se um determinado átomo tem 3 elétrons na sua eletrosfera, e ele está neutro, não tem carga elétrica nem positiva nem negativa, então a quantidade de próton no seu núcleo é a mesma. A quantidade de nêutron varia de átomo para átomo, certo? Então, pode ser uma quantidade maior do que de próton, como pode ser uma quantidade menor do que de próton. Não tem uma regra. E essas cores aqui são cores imaginárias, tá? É só para diferenciar, mas pode-se usar qualquer cor, não é padronizada não. Então, se qualquer um desenhar o átomo, ele pode colocar a cor dessas esferas aí, da cor que ele achar melhor, tá? Só que tem que identificar quem é quem. Aqui, a gente consegue identificar com facilidade, porque 3 elétrons na eletrosfera, 3 prótons no núcleo. Observe essa outra imagem aqui, ó, tá vendo? Os prótons aqui está representado de vermelho, tem uma legenda aqui. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. E os nêutrons está representado de azul. Então tem 2, 4, 6. Aqui coincidiu de ser a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Mas como eu disse para vocês, aqui vocês estão vendo que tem quantidade maior. A quantidade de nêutrons pode ser maior do que próton, como pode ser menor também. Agora, se ele tem 6 prótons no núcleo e esse átomo está neutro, ele não tem carga elétrica nem positiva nem negativa, significa que na sua eletrosfera, em torno do núcleo, tem que ter 6 elétrons. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo só? Tranquilamente. Então, sempre tem esse recadinho aqui para vocês, essa observação, tá? A quantidade de elétrons na eletrosfera é a quantidade de prótons no núcleo do átomo, se ele estiver neutro, tá? Os íons. Com base
né, com a teoria proposta por Bohr, ao receber energia, um elétron pode saltar de uma camada mais externa para uma camada maior de energia, como a gente viu ainda agora há pouco nas imagens ali, certo? Então, essa emigração ou retorno de elétrons nas suas eletrosferas de um átomo pode se tornar um íon, e vamos entender isso. Se a quantidade de energia fornecida a um elétron for muito elevada, ele pode saltar para fora de uma eletrosfera, tá? Então ele pode sair fora e não precisar retornar. Quando um determinado átomo perde elétrons, ou um determinado átomo ganha elétrons, o mesmo deixará de ser neutro, se tornando assim íons. Pessoal, temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente lê o nosso livro, outros livros, até mesmo na internet, quando vai falar de íons, a gente entende muito assim: íon se torna quando o átomo perde elétron ou ganha elétron. A gente consegue entender que o mesmo átomo que perde elétron é o mesmo que ganha elétron. E não é bem assim, tá? Vocês vão ver direitinho nos exemplos que eu vou falar aí mais para frente. Então, um determinado átomo, ele só perde elétron. E um outro determinado átomo, ele só ganha elétron, tá? Não é o mesmo átomo que pode perder ou ganhar. Então, vamos aqui aos exemplos. Nós temos aqui na tela o átomo de sódio aqui nesse esquema. Então, o átomo original de sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, ele tem 11 elétrons na sua eletrosfera aqui, tá? E no seu núcleo aqui tem 11 prótons. Então, ele está neutro, porque 11 positivo com 11 negativo, a carga é zero. Aí, veja só, por uma razão qualquer na natureza, esse átomo de sódio, ele pode perder esse 1 elétron que está aqui na sua camada mais externa, ó. Então, esse 1 elétron cai fora, ele pode perder isso aqui. E ele vai ficar com esses outros elétrons aqui. Inclusive, como ele só tem 1 elétron nessa camada, ele perdendo esse 1 elétron, essa camada também desaparece. Vamos acompanhar nessa outra imagem aqui. Olha só, né? Então, ele perdeu esse 1 elétron aqui, tá? Saiu fora. Então, ele vai ficar com 10 elétrons agora. Era 11, vai ficar com 10. Aí, ó, essa última camada ele perdeu, ó. Veja só que aqui nessa imagem apresenta 1, 2, 3 camadas. Aqui só tem 2 nessa outra imagem, certo? O elétron, como é de carga elétrica negativa, então o que ele perdeu foi carga negativa, certo? Então ele perdeu negativo. E aí o que acontece? Dentro do seu núcleo continua a quantidade de próton, que eu falei ainda agora há pouco, que próton o átomo nem perde nem ganha, continua inalterável. Então dentro do núcleo dele continua 11 prótons. Então agora é o seguinte, eu vou ter aqui uma equaçãozinha básica. Se eu tenho 11 positivo e 10 negativo, então de 11 tira 10, sobra 1. E esse 1 que sobrou é do lado positivo, da carga positiva. Então, sendo assim, esse átomo passa a ser um íon, né? No caso do sódio, um íon de sódio positivo, ó. Aí fica com um sinalzinho de mais aqui. Esse sinalzinho de mais aqui, ele aparece muito aqui na frente, tá? Alguns livros só que traz ele para trás aqui, mas muitos é aqui na frente. Mas não tem diferença não, se ele tiver de um lado ou do outro não vai mudar nada não, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, agora com o cloro. O átomo de cloro, ele tem 17 prótons em seu núcleo e na sua eletrosfera 17 elétrons. Então ele está no estado neutro. Ele está no seu estado original neutro. Por quê? 17 prótons, que é carga elétrica positiva, com 17 elétrons, que é de carga elétrica negativa. 17 positivo com 17 negativo, zero. Aí esse átomo de cloro, ele é diferente do sódio. Vocês lembram que eu falei ainda agora há pouco, alertei vocês. Átomo perde elétron, ele só perde. O átomo que ganha, só ganha. Então, no caso do sódio, ele só vai perder elétron. E no caso do cloro, que nós estamos vendo aqui, ele só ganha elétron, certo? Então, ele ganha esse 1 elétron aqui. E aí, o que acontece? Nessa última camada dele aqui, que tinha 7 elétrons, agora vai passar a ter 8. E aí, o que acontece? No total que ele tinha 17, ele passa a ter 18. Vamos acompanhar nessa imagem aqui, ó. Ele continua com a mesma quantidade de camada. Olha só, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só que essa camada que tinha 7 elétrons, agora tem 8. E aí é o seguinte,
uma continha fácil de se fazer. Ele continua com seu número de prótons 17, a mesma quantidade, é inalterável, não muda prótons. Só que agora ele tem 18 elétrons, que são de carga elétrica negativa. Então, de 18 tira 17, sobra 1. E esse 1 que sobrou é do lado negativo. Então, ele vai ficar com uma carga negativa. Ele vai se tornar um íon negativo agora. Olha só que interessante, hein? Esses cientistas são demais. Esses caras não dormiam, não. Ele fechava os olhos e ficava sonhando com essas teorias deles aqui. São teorias fundamentadas e comprovadas. Observe esse esqueminha aqui, que legal. Toda vez que um elétron sai de uma órbita, que um átomo qualquer perdeu esse elétron ele não pode ficar fora de órbita, que se ele ficar vai fazer bagunça. Então ele sai de uma órbita, mas ele tem que achar outra para se encaixar. Então, ó, o átomo de sódio perdeu o elétron aqui, mas o átomo de cloro recebeu ele. Então um perde, outro ganha, bem de boa, tranquilo. Observe bem, o átomo que perde elétron sempre vai se tornar positivo. O átomo que ganha elétron sempre ele vai se tornar negativo. Por quê? Porque quem perde está perdendo o negativo. Quem ganha está ganhando o negativo. Então é facinho de assimilar essa ideia aí. Olha só que legal, ó. Tá vendo, ó? Então, se ele perde elétrons, se torna um íon positivo. Se ele recebe elétrons, se torna um íon negativo. Quando um determinado átomo perde um elétron, o seu número de prótons fica maior que o número de elétrons. Foi o que eu falei ainda agora há pouco ali. Assim, o átomo assume uma carga positiva, transformando-se em um íon positivo, que é denominado cátion. Essa palavra cátion vem do grego, que significa partícula subatômica de carga elétrica. Cátion. Quando um determinado átomo ganha um elétron, o seu número de prótons fica menor do que o número de elétrons. Assim, o átomo assume uma carga negativa, transformando-se em um íon negativo, denominado ânion. Essa palavra ânion vem do grego, que significa partícula subatômica com carga elétrica negativa. Tá? Então vamos a um exemplo aqui. O cloro, né, ele tem a sua massa atômica 35, o seu número atômico 17, que é o mesmo de prótons também. Então 17 prótons, 17 elétrons, ele está com carga zero, porque 17 positivo com 17 negativo é zero. E ele tem 18 nêutrons, só que aqui o nêutron não entra muito nessa conversa. Então o elemento químico cloro está com seu estado fundamental, ou seja, está neutro. E por um motivo qualquer, ele ganha um elétron. A quantidade de próton no seu núcleo não muda. Então o átomo ele só pode ganhar ou perder elétron. Próton ele não ganha nem perde, é inalterável. Agora ele ficou com 18 elétrons, porque ele ganhou 1. Então, de 18 tira 17, sobra 1. E esse 1 é do lado negativo. Então, ele vai se tornar um íon negativo. Então, o elemento químico cloro está com um elétron a mais e se tornando assim um íon negativo ânion. A quantidade de carga de um cátion ou de um ânion pode variar de acordo com o número de elétrons que o átomo de origem possa perder ou um átomo de origem possa ganhar. E assim é possível encontrar íons com cargas elétricas sendo um positivo, porque ele perdeu um elétron, um negativo, porque ele ganhou um elétron, 2 positivo, porque ele perdeu 2 elétrons, 2 negativo, porque ele ganhou 2 elétrons, 3 positivo, porque ele perde 3 elétrons, ou 3 negativo, porque ele ganha esses 3 elétrons. E 4 positivo, porque ele perde 4 elétrons, ou 4 negativo, porque ele ganha 4 elétrons negativos. Então essas quantidades aqui são essas, de 1 até 4, para positivo e negativo. Mais do que 4 até hoje ainda não tem histórico para isso. Então os cientistas chegaram à conclusão, na sua teoria, que o átomo pode perder de 1 até 4 elétrons, ou seja, ganhar também de 1 até 4 elétrons, somente até aí. Veremos alguns exemplos aqui. O magnésio, tá? Ele tem o seu número atômico 12, então 12 prótons, 12 elétrons, tá? Ele se torna 2 positivos. Por quê? Porque ele perde 2 elétrons, tá? O alumínio ele tem 13 de número atômico, que é 13 prótons, 13 elétrons, mas ele pode perder
3 elétrons. Se ele perde os 3 elétrons, ele se torna 3 positivo. Então, um cátion com 3 positivos. O nitrogênio, por exemplo, ele tem 7 de número atômico, que é 7 prótons e 7 elétrons. Mas ele pode ganhar 3 elétrons. Se ele ganha 3 elétrons, o que acontece? Ele vai ficar com 3 negativo. Tá? O chumbo, representado pelo Pb, ele tem 82 de número atômico, né? 82 prótons, tá? E por uma razão qualquer ele pode perder 4 elétrons. Então, se ele perde 4 elétrons, então ele fica com 78 elétrons aqui, vai ficar com 4 positivo, ou seja, sendo um cátion, um íon positivo. O carbono, ele tem 6 prótons e também 6 elétrons. E ele não pode perder elétrons, ele só tem que ganhar. Então ele ganha mais 4 elétrons, né? E ficando assim, então, com 10 elétrons. Ele se torna um íon negativo, né? Um ânion com 4 negativos. Então, assim se vai, de 1 até 4, tanto para positivo quanto para negativo. Massa. A massa do nêutron é praticamente igual à do próton. A massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor que a do próton e nêutrons. Por isso, é considerada desprezível, né, aos cientistas. Então, os cientistas, eles não requerem a massa de um elétron para fazer seus cálculos, a não ser que seja cálculos muito minuciosos, muito precisos. Caso ao contrário, não usa para cálculo. Então, nós aqui no nosso estudo, nós não vamos estar usando a massa do elétron. Este quadro apresenta algumas características fundamentais do átomo. Então, acompanhando aqui, nós temos as partículas, que é prótons, nêutrons e elétrons. E a região que se encontra cada uma delas. Então, prótons e nêutrons estão localizados na região do núcleo. E os elétrons na eletrosfera. Carga elétrica, próton de carga elétrica positivas, nêutron é neutra a carga elétrica, não tem carga elétrica nem positiva nem negativa, então nêutron é neutro. E os elétrons de carga elétrica negativa. Massa relativa, então a relatividade da massa. A subpartícula atômica prótons tem carga relativa a 1. E os nêutrons também, semelhante aos prótons, a massa relativa a 1. Já os elétrons, veja só, é quase 2.000 vezes menor. 1 dividido para 1.836 vezes. Então a massa do elétron é muitíssimo pequenininha. Então não se considera para os cálculos maiores. O núcleo do átomo. Número atômico, o número de prótons, é uma das principais características que os diferenciam os átomos uns dos outros. O número de prótons é também chamado de número atômico e é representado pela letra maiúscula Z. Portanto, o número de prótons, que é representado pela letra P, é igual a Z. Esse número atômico, a gente vai ter melhor conhecimento deles quando a gente estiver estudando tabela periódica. Então lá a gente vai ver melhor a significância disso aqui, a importância disso aqui, tá? Então fique tranquilo que lá a gente vê melhor isso aí. Seguindo então com o nosso estudo, o número atômico, que é representado pela letra Z, é, abre aspas, carteira de identidade, fecha aspas, do átomo. Então ele é uma grande característica de identificação de um átomo, pois indica a qual elemento químico ele pertence. Portanto, pode-se afirmar que átomos com diferentes números de prótons pertencem obrigatoriamente a elementos químicos diferentes. Vamos a um exemplo. O átomo de sódio, prótons, é igual a 11. Portanto, seu número atômico, que é representado pela letra Z, é igual a 11. Assim, todos os átomos com esse número atômico pertencem ao mesmo elemento químico sódio. Observe aqui nessa tabela. Nós temos aqui o elemento químico alumínio, enxofre e o ouro. Então, o número atômico para o alumínio é 13.
para o enxofre é 16 e para o ouro é 79. Então, cada elemento químico tem o seu número atômico específico. Nenhum elemento químico tem um número atômico igual ao do outro. Então, isso aqui a gente vai ver mais para frente muito bem a importância disso. E lembrando a vocês que prótons, representado pela letra P, que é a mesma número atômico do átomo representado pela letra Z, eles são inalteráveis, ele não se altera, continua sempre o mesmo. Quando a gente fala em prótons, a gente está falando diretamente para codificar, ou seja, identificar a quantidade de carga elétrica positiva que um determinado átomo tem. E quando nós falamos em número atômico, a gente está falando de uma localização, de uma identidade desse elemento químico com a tabela periódica. Então, por isso que eu estou dizendo, quando a gente chegar no estudo de tabela periódica, a gente vai compreender um pouco mais a significância de número atômico. Número de massa vem a ser a soma do número de prótons, que é representado pela letra P, com o número de nêutrons, que é representado pela letra N. O número de massa é representado pela letra maiúscula A e corresponde à massa do núcleo de um átomo. Logo, temos assim. Então, a massa atômica ela vai ser igual à somatória da quantidade de prótons de um determinado elemento químico mais a quantidade de nêutrons desse determinado elemento químico. Ou então pode ser assim, a massa atômica é igual à somatória de número atômico mais a quantidade de número de nêutrons. Já que Z e P são iguais, então trocando aqui dá na mesma. A quantidade de nêutrons. Se eu não tenho a quantidade de nêutrons de um átomo, mas eu tenho a informação para a quantidade de massa atômica e também de número atômico, é fácil de eu descobrir a quantidade de nêutrons. O número de massa atômica sempre será um número maior. Por quê? Porque ele é uma somatória de prótons, ou número atômico, mais nêutron. Então, como ele é um número maior, eu faço uma subtração para achar nêutron. Então, a quantidade da massa atômica menos a quantidade de número atômico, ou de prótons que seja. Tá? Que nem está aqui, tranquilamente. Vai ser o valor dele aqui. Tá? Então, uma equaçãozinha de primeiro grau com tranquilidade aí.